Bem, pessoal, vamos a mais a solução de um exercício do nosso curso completo de raciocínio lógico. Essa questão diz assim, ó, um exemplo de tautologia é, na letra A, se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Na letra B, se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo. Na letra C, se João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo. Na letra D, se João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo. Se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo. Então, ele quer para nós marcarmos a opção que dar-nos um exemplo de tautologia. Então, para você marcar, primeiramente você tem que saber o que é tautologia. Tautologia, na verdade, é quando uma proposição dá um resultado na sua tabela verdade somente valores verdadeiros. Então, você vai fazer a tabela verdade de uma determinada proposição se esse resultado você obtiver somente valores verdadeiros, então você está diante de uma tautologia. Logo, para nós resolvermos esse problema, aqui nós vamos ter que fazer a tabela verdade de cada uma dessas proposições. É óbvio que numa prova de concurso você não vai fazer todos, né? Você faz a primeira, a segunda, na hora que você encontrar a resposta você para. Mas como aqui nós estamos explicando, nós estamos em uma aula e não numa prova exatamente, então nesse caso nós vamos fazer a tabela verdade de todas essas proposições até para servir de exercício para você aprender um pouco mais. Então vamos lá, vamos então determinar aqui as nossas proposições. Então eu tenho João é alto. João é alto nós vamos chamar de P. Então, como João é alto, nós vamos chamar de P, nós temos João é alto, então João é alto. Observa que nós temos aqui uma outra proposição, que também nós vamos chamar de P, e a proposição Guilherme é gordo, nós vamos chamar de Q. Então, você observa que nós temos aqui, ó, se, uma condicional, e aqui nós temos ou, né, uma disjunção. Então, aqui nós vamos usar o conectivo ou, e aqui, ó, se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Então, aqui nós usamos a condicional, portanto, nós usamos a seta para simbolizar aqui a condicional. E como essa condicional aqui, né, está se referindo a uma proposição composta, nós precisamos separar isso aqui com um parênteses. Agora sim. Então, aqui está escrito assim, ó, se P, então P ou Q. Quem é P? João é alto. Então, se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Então, na primeira proposição, nós temos aqui essa definição. Na segunda proposição, nós vamos chamar João é alto de P, aqui João é alto de P, e Guilherme é gordo de Q. Da mesma forma que a primeira, aqui diz assim, ó, se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo. Então, aqui nós temos o conectivo E. Então, nós vamos usar o símbolo do conectivo E. Aqui nós temos a condicional. A condicional está se referindo a uma proposição composta. Então, nesse caso, nós vamos separar pelo parênteses. A diferença da primeira para a segunda é exatamente o conectivo aqui, ó. No primeiro nós temos o ou e no segundo nós temos o i. Aqui na letra C, João é alto, nós vamos referenciar por P. Guilherme é gordo por Q. Guilherme é gordo pela letra Q. Aqui nós temos o ou e aqui nós temos a condicional. Veja que aqui nós temos João é gordo, João é alto ou Guilherme é gordo. Então, né, veja que aqui primeiramente vem a composta para depois vir a condicional. Se João é alto, então João é alto é P, Guilherme é gordo Q, João é alto P e Guilherme é gordo Q. Ok? Então, vamos lá. João é alto ou Guilherme é gordo, então aqui nós temos a disjunção. Então, João é alto e Guilherme é gordo. Aqui nós temos a conjunção. Aqui nós vamos ter a condicional e aqui nós vamos diferenciar. Aqui nós temos uma composta, olha só. Aqui nós temos uma outra composta. Então, nós precisamos colocar o parênteses, porque se nós não colocarmos o parênteses, aqui vai dizer que essa, então essa. Aqui vai dizer assim, ó, Q, então P, e não é assim. Então, aqui, ó, o parênteses vai dividir essa primeira preposição, que é composta, da segunda, que também é composta. Então, nós temos essa proposição. Se João não é alto, P,
João não é, se João é alto, né, então meu P, ou não é alto, então não P. Então, Guilherme é gordo, Q. Então, eu tenho aqui, ó, João é alto ou não é alto. Eu tenho um P e um não P. Então, Q. Aqui nós temos o ou, e aqui nós vamos ter a condicional, fechando parênteses. Então, nós chegamos aqui nessas proposições. Nós vamos fazer a tabela verdade de cada uma delas, né, para servir apenas como exemplo, mas não é necessário você fazer a tabela verdade de todas. Ora, ele quer o exemplo de tautologia. Então, nós vamos fazer quando nós fizermos a tabela verdade e o resultado da tabela verdade mostrar todos os resultados verdadeiros, então nós vamos estar diante de uma tautologia. Então, vamos lá. Então, aqui vamos fazer a tabela verdade do primeiro. Observa que ó, a primeira nos dá, né, tá aqui a primeira. A segunda nós pegamos aqui e referenciamos aqui, ó. A terceira, ó, tá aqui. A quarta, P ou Q, então P e Q, aqui, ó. E a quinta, P ou não P, então Q, tá aqui. Então, vamos fazer a tabela verdade da primeira. Observe que em todos eles nós estamos usando duas proposições, a proposição P e a proposição Q. Então, baseado naquela fórmula 2 elevado ao número de proposições, nós temos duas proposições. Então, 2 elevado a 2 vai dar igual a 4. Então, nós vamos ter 4 linhas. Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui nós vamos colocar, primeiramente, a proposição P. Então, P, vamos preencher verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui nós vamos colocar a proposição Q. E aí nós vamos alternar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui nós vamos colocar agora a proposição P ou Q. E aí esse P ou Q vai ser o resultado dessas duas. Então, nós já temos aqui então uma disjunção. Nós sabemos que no ou, para termos resultado verdadeiro, basta que uma das proposições seja verdadeira. Então, no ou, se você tiver uma proposição verdadeira, então o resultado é verdadeiro. Na disjunção, você só vai ter valor falso se todas as proposições forem falsas. Então, verdadeiro ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro, desculpa. Falso ou verdadeiro, resultado verdadeiro. E falso ou falso, resultado falso. Agora, nós vamos ter aqui, ó, P. Se P, então P ou Q. Tá? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o P, ó, e aqui observa que nós temos a condicional. Qual é a tabela verdade da condicional? A condicional só vai ser falsa quando o consequente for falso e o antecedente for verdadeiro. Então, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, então o resultado vai ser falso. Entendido? Somente assim nós vamos ter resultado falso na condicional. A tabela verdade da condicional. Então, eu tenho aqui, ó, P, então V. Ó, V, então V. Veja, o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro. Na condicional, isso dá um resultado verdadeiro. V, então, veja que eu estou comparando, ó, essa coluna com essa. Porque aqui é o P e aqui é o P ou Q. Então, verdadeiro. Ó, se verdadeiro, então verdadeiro, resultado verdadeiro. Se falso, então verdadeiro, resultado verdadeiro. Porque a condicional só vai ser falsa quando o consequente for falso e o antecedente for verdadeiro. Não é o caso. Falso. Então, falso, resultado verdadeiro. Então, veja que aqui nós já temos a resposta. A resposta é a letra A. Por quê? Nós fizemos a tabela verdade dessa proposição e todos os resultados deram verdadeiro. Então, temos, portanto, a tabela verdade que deu a letra A. Então, a nossa letra A já seria a resposta. Mas nós vamos continuar fazendo as outras para nós aprendermos. Aqui também nós temos duas proposições, então vai dar 4 linhas. Vamos começar pelo P, ó. Vamos calcular o P, então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora, o Q, verdadeiro, falso, assim que a gente preenche. E agora, nós vamos pegar o P e Q. P e Q. O que nós sabemos da conjunção? Qual é a tabela verdade da conjunção? Na conjunção,
para você obter valores verdadeiros, é obrigatório que todas as proposições sejam verdadeiras. Se pelo menos uma das proposições forem falsas, então todo o resultado vai ser falso. Então eu tenho aqui, ó, P, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Ó, eu estou baseado nessa condicional, nessa proposição aqui. Falso e verdadeiro, resultado falso. Falso e falso, resultado também falso. Agora sim, nós vamos ao resultado final. P e... Aliás, se P, então P e Q. Vamos lá, então. Ó, é esse com esse. Veja que eu tenho aqui uma condicional. Lembrando, a condicional, para que tenha resultados falsos, é preciso que o consequente seja falso e o antecedente seja verdadeiro. Então, eu tenho aqui, ó, antecedente verdadeiro, consequente falso. Então, aliás, verdadeiro também. Então, resultado verdadeiro. Veja aqui, ó, consequente falso, antecedente verdadeiro, resultado falso. Então, na condicional, isso aqui é falso. É o único caso em que nós vamos ter o resultado falso. Ó, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Falso. Ó, se falso, então falso, verdadeiro. Se falso, então falso, verdadeiro. Ok? Então, na condicional, só vai ter resultado falso quando o consequente for falso e o antecedente for verdadeiro. Nesse caso aqui, observa que nós temos valores verdadeiros e valores falsos. Portanto, nós temos aqui um exemplo de contingência. Vamos calcular essa aqui também, a tabela verdade. Vamos preencher o P. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. O Q, verdadeiro, falso. E agora nós vamos preencher o P ou Q, que nós já fizemos aqui várias vezes. Então, no P ou Q, nós sabemos o seguinte. O OU só é falso quando os dois forem falsos. Basta um resultado seja verdadeiro para que toda a sentença se torne verdadeira. Então, verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso ou falso vai dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso ou falso vai dar falso. Agora, observa. Então, muito atento aqui, ó. Agora nós temos, ó, P ou Q, então Q. Então, vamos começar. O antecedente é essa coluna. Então, foque, ó. O antecedente é essa coluna. E o consequente é o Q. Tá? Então, esse, embora aqui está aparecendo antes, mas esse é o consequente. Aliás, esse é o antecedente e esse que é o consequente. Ok? Então, é assim, ó. Verdadeiro, ó, antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, resultado verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente falso, resultado falso. Antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, resultado verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente... Aliás, antecedente falso. A gente até se atrapalha, né? E consequente falso, resultado verdadeiro. Veja, somente aqui, ó. Veja que eu estou pegando primeiro esse, depois esse. Então, só é o antecedente verdadeiro e consequente falso somente aqui no terceiro. Aqui também nós temos um exemplo de contingência. Resolvendo, então, aqui a próxima. Primeiramente, nós pegamos o P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O Q, verdadeiro, falso, falso. Agora, nós vamos pegar o P ou Q, nós já vimos várias vezes, né, que vai dar verdadeiro, 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 aqui vai dar falso. Vamos pegar agora o P e Q, né, o P e Q, ó, tá aqui, ó, no I. Para que seja verdadeiro, é obrigatório que os dois sejam verdadeiros, isso só acontece no primeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. E agora, o resultado final. Então, quem é o antecedente é esse e o consequente é esse. Tá? Para que a condicional seja falsa, o consequente tem que ser falso e o antecedente tem que ser verdadeiro. Não é o caso do primeiro. Esse aqui vai dar verdadeiro. Observa que o consequente foi falso e o antecedente verdadeiro. Então, aqui é falso, aqui também é falso e aqui vai ser verdadeiro. Ok? Aqui também nós temos o exemplo de contingência. E na letra E, aqui nós vamos preencher o P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O Q, verdadeiro, falso, falso. Aqui nós temos também, ó, o não P, nós precisamos preencher o não P. O não P, ó, o P é verdadeiro, então aqui é falso, verdadeiro aqui é falso,
falso aqui vira verdadeiro, falso aqui vira verdadeiro, porque é o não P. Agora, o P ou não P, né, nós já vimos em exercícios anteriores que isso aqui vai dar tudo verdadeiro. Então, veja só, é um ou, né? Então, veja só, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Agora, o resultado final, P ou não P, então que? Ó, esse aqui é o antecedente, lembre-se, e esse aqui é o consequente. Esse é o antecedente. Então, antecedente verdadeiro, consequente falso, resultado, aliás, antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, resultado verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente falso, resultado falso. Antecedente verdadeiro, consequente verdadeiro, resultado verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente falso, resultado falso. Então, tá aí. Nós fizemos a tabela verdade de todas as proposições. Nós verificamos que somente a letra A nós temos um exemplo de tautologia. Por quê? Porque todas as opções, os resultados deram verdadeiros. Portanto, a resposta correta da nossa questão é a letra A. Um abraço para você e até a próxima aula.